Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os persas. Quando nós falamos sobre persas, pessoal, a gente tem que lembrar que eles são originários da região que hoje nós chamamos de Irã, né, do Planalto do Irã. E, de certa forma, ainda permanecem na região, né, lembrando que os persas, que os iranianos, em sua maioria, são persas, né, não são árabes, falam farsi e não o idioma árabe, tá bom? Para a gente entender essa região, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: no Planalto do Irã conviviam dois grandes grupos, os medos e os persas. Tá bom? Com o passar do tempo, os persas começam a se impor e conquistam toda essa região. E a Pérsia, pessoal, ela está do lado da Mesopotâmia. Né? Não é tão rica do ponto de vista da prática da agricultura, né, ou do comércio, mas é uma parte integrante, ainda que pequena, da Mesopotâmia. Então, eles conhecem o potencial dos seus vizinhos e a riqueza dos seus vizinhos, tá bom? A gente vai ver que a Pérsia, o Império Persa, ele é uma monarquia despótica, ou seja, ele é um governador, governado por um imperador, e esse imperador governa de acordo com o seu entendimento, né? Sem nenhum tipo de conselho, tá bom? É uma economia essencialmente comercial, né? A gente vai ver que o Império Persa é um império pluriétnico, né? Um império bastante grande, englobando uma série de regiões e que vai ter no comércio a sua principal atividade econômica, tá bom? No que diz respeito ao trabalho, é muito parecido com outros povos da antiguidade. Então, o rei ele dispõe da mão de obra dos homens livres num regime de servidão coletiva, tá bom? Se apropriando em geral dos excedentes. E, claro, como todos os povos da antiguidade, também havia escravidão. Em geral, escravos por guerra. Então, isso fazia com que a mão de obra do Império Persa, boa parte dela, fosse composta por escravos também. No que diz respeito à sociedade, ela é estamental, ou seja, o teu papel, o papel da sua família está definido pelo nascimento. Nasci nobre, sou nobre, né? Nobreza de uma forma bastante genérica, né? Não sou nobre, sou um despossuído, então estou lá naquela camada entre trabalhadores urbanos, artesãos ou camponeses e pequenos camponeses. Tá bom? Em geral, essas famílias estão afastadas entre si pela própria possibilidade do casamento. Bom, quando a gente fala do governo, né, os grandes reis persas, a gente cita alguns aqui. Pessoal, o grande, né, o primeiro grande imperador persa foi o Ciro, que conseguiu derrotar os medos e impõe o seu poder aos seus vizinhos. Então, ele não só funda o Império Persa, como conquista em vida grande parte do que hoje é a Mesopotâmia, que na época era a Mesopotâmia. Então, eu vou passar aqui só para a gente ver a conquista do Ciro em vida, ou seja, essa parte aí mais roxa, ou seja, é bastante significativa. Olha, se compararmos aqui a Pérsia primitiva, por exemplo, com a própria conquista de Ciro o Grande, tá bom? A gente vê que o Ciro vai ser um dos grandes personagens também na história dos hebreus, porque ele vai libertar os hebreus, né, do chamado cativeiro da Babilônia. É interessante a gente pensar o Império Persa, por quê, pessoal? O Império Persa foi um dos primeiros impérios pluriétnicos. Então, a gente está falando de muita gente, muitas culturas diferentes, com muitos idiomas diferentes. E a gente vai ver que há uma certa inteligência por parte da administração persa, que é o respeito em relação à cultura dominada. Então, os persas, quando dominam uma região, quando dominavam uma região, eles não impunham a sua religião, a sua cultura ou qualquer coisa do tipo. Ao contrário, muitas vezes eles adotavam práticas da culinária, da vestimenta e assim por diante. Então, isso fez com que o domínio dos persas em relação aos povos que eles, né, conquistavam fosse um pouco mais flexível. Então, em geral, se você não era persa, pagava um imposto, ok, cultue os teus deuses, tenha as suas práticas, etc. Você está liberado em relação a isso. Então, a gente vai ver que, do ponto de vista sociológico, isso reduz conflito, isso reduz atrito. E, de certa forma, facilita a dominação. Né? Dario I,
né, que vem logo depois do Ciro, ele vai começar a organizar de uma forma um pouco mais competente, um pouco mais sofisticada, a própria administração do Império. Então, a gente vê aqui, ó, Cambises, né, foi o filho de Ciro, e depois vem o Dário I, e esses sujeitos aqui, ó, já começam a conquistar cada vez mais territórios. É importante a gente pensar o seguinte, pessoal, como, de certa forma, se organizar dentro de um império tão grande, tá bom? A gente vê um império que vai do Rio Indo, né, nessa região aqui, que hoje é a parte da Índia, né? Aqui pegamos toda aquela parte, né, do central da Ásia, pegamos o que hoje chamamos de Oriente Médio, uma parte da Trácia, né, do que hoje é a Europa, e quase todo o Egito, deixando de fora só parte do reino da Núbia. Então, é um império muito grande. E como administrar um império tão grande de forma tão efetiva? E aí está uma das grandes jogadas do Dário. Ele vai ele vai dividir esse império nas chamadas satrapias, né, governadas pelos sátrapas. Então, guardadas as devidas proporções, é como se a gente pensasse o Brasil sendo dividido em estados. Então, governador da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Por quê? Na prática, é difícil que o governante geral consiga atender, né? Atender e entender essas demandas específicas. Então, nós estamos falando de um período, né, em que a locomoção, por mais que fosse sofisticada no Império Persa, e a gente já vai ver, ela tem um limite. Então, preciso que haja um governador, por exemplo, no Egito, para resolver os grandes problemas do Egito. Então, se for necessário, né, alguma grande intervenção, aí sim o governante vai lá, né, o imperador. Então, isso vai fazer com que o governo local seja uma boa solução, né? E o Dário e também os outros que vieram atrás dele costumavam mandar espiões disfarçados para ver se, né, para dar aquela conferida, ver se está tudo ok, né, de certa forma ficar trazendo mensagens, né, ouvindo as vozes da rua, digamos assim. Então, isso era importante também para o rei ficar sabendo o que está acontecendo, para também não ficar só na mão dos sátrapas, já que eles estão muito longe, né? E o rei também não é nada bobo. Para dinamizar o comércio, a locomoção de produtos, a locomoção de pessoas, foram construídas grandes estradas, né? A Estrada Real, que liga Sussa à cidade de Sardes, né? Então atravessa quase todo o Oriente Médio, é a mais destacada, mas outras tantas menores existiram. Então era muito fácil de você deslocar um produto de lá para cá. Então era seguro também. Um sistema de correio bastante interessante, né? Algumas torres, né, ficavam algumas dezenas de quilômetros de distância, sempre com um homem lá preparado. Então, tem que mandar a mensagem para o Egito. Pum, pega o primeiro sujeito com o cavalo, corre, corre, corre até a próxima, o sujeito na próxima vai, então isso vará à noite. Então a mensagem chega muito mais rápido do que normalmente chegaria. Então isso também facilita a comunicação. Né? Opa, teve um problema lá na Palestina, faz o quê? Manda a mensagem para o rei e, né, muito rapidamente ele também consegue, por meio dessas estradas, deslocar as suas tropas. Tá? Então, o que a gente vê o Dário fazendo aqui, pessoal, é integrando esse império, tornando a comunicação interna entre essas partes mais eficiente, inclusive impondo, dentro desse mesmo império, uma moeda única, que é o dárico. Então, a imposição de uma economia monetarizada, pessoal, facilita as operações econômicas. Então, eu posso utilizar o dárico para comprar uma coisa na região que hoje que na época era Persépolis, lá no Irã, ou poderia utilizar essa mesma moeda para comprar um produto no Egito. Então, isso facilitava as transações comerciais e dinamizava essas mesmas relações comerciais. E a gente vai ver que a política de tolerância ela é mantida como uma grande característica do Império Persa, tá bom? Dário I, tanto quanto Xerxes, o seu sucessor, tentaram invadir a Grécia. Né? Esses episódios que a gente vê de forma mais aprofundada quando estuda a história da Grécia são as chamadas guerras médicas. Tá?
Os gregos não sabiam a diferença entre um persa e um medo, para eles era tudo a mesma coisa. Então, eles chamavam de guerra, né? Foram as guerras médicas. Mas é possível que vocês leiam guerras greco-pérsicas ou guerras pérsicas. Estamos falando basicamente das mesmas coisas, da mesma coisa, tá bom? Dario tentou, perdeu. Xerxes tentou, perdeu, tá bom? Tentando invadir a Europa. Esse ciclo de guerras ele só termina com Alexandre o Grande, quando o Alexandre, né, ele passa a ser o invasor, digamos assim, da Ásia. Então, ele derrota Dario III, né, que é o último imperador persa, tá bom? E conquista todo o Império Persa, tá? A gente vê que, do ponto de vista cultural, o zoroastrismo ele é a grande religião praticada pelos persas, tá bom? Que vai servir de influência, né? Parte de influência para o próprio cristianismo, um pouco mais adiante. Por quê? É uma religião, perdão, que encara a natureza, o universo, dividido em duas grandes forças, do bem e do mal. Esse aspecto de dualismo religioso. E essas duas forças estão se confrontando desde o início da criação, né? E, no final, né, dos tempos, haverá uma batalha final. E essa batalha final será vencida pelo Deus do bem, né? Então, aqueles que têm uma vida, né, reta, adequada, vão ser, de certa forma, recompensados, enquanto aqueles que tiveram uma vida ruim, que lutaram do lado do mal, serão punidos. Então, esse aspecto de forças do bem e do mal, esse aspecto de juízo final é incorporado mais adiante pelos cristãos, tá bom? Como eu disse, pessoal, todo esse império persa aqui que a gente vê, ele vai ser conquistado pelo Império Macedônico, né? Mas, de certa forma, o Alexandre ele vai manter algumas políticas dos persas, né? Vai aproveitar essa infraestrutura e vai praticar principalmente a tolerância em relação aos povos dominados, tá bom? Com isso, pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo sobre Pérsia.